Oi pessoal, boa noite, um ótimo domingo para todos vocês, ótima semana, né? Estamos iniciando a semana, mais uma semana, graças a Deus. Pessoal, estou vindo aqui rapidinho nesta live para poder denunciar a minha indignação, porque trazer um assunto que eu já comentei aqui com vocês nas redes sociais em relação à eleição para o Conselho Comunitário do Bairro das Quintas, né? No mês de dezembro agora, passado, eu tomei conhecimento através do blog do Otacílio Alves, né, que foi aberto o prazo para quem deseja ser candidato, fazer a associação contributiva, né, fazer uma associação e contribuir mensalmente, que é uma das regras estabelecidas no Estatuto do Conselho Comunitário, né? O capítulo 9 das eleições, ele fala sobre essa obrigatoriedade para quem quer ser candidato. E isso não significa de que eu queira ser candidato. Eu comparo tipo como uma eleição partidária, né? As pessoas que desejam ser candidato numa eleição partidária, qualquer cargo, ele tem que estar obrigatoriamente filiado a um partido político, né? Tem que ter essa obrigação de você, com uma certa antecedência, é aberto um prazo na legislação eleitoral para que você faça aquela filiação partidária, você defina o seu domicílio eleitoral. Por exemplo, digamos que eu sou residente da cidade de Iaçu, voto em Iaçu e sou residente lá, mas eu quero concorrer à eleição na cidade de Natal. Eu tenho que transferir o meu domicílio eleitoral para Natal para ser candidato aqui em Natal. Então, eu comparo como isso. O Estatuto do Conselho Comunitário do Bairro das Quintas, ele estabelece que quem desejar, qualquer cidadão que deseja ser candidato, ele tem que cumprir alguns critérios, né? Ser maior de 18 anos, ter escolaridade, e uma das obrigações é ele estar contribuindo mensalmente com um valor de 1% do salário mínimo, né, que é o fixado, né? Tem que contribuir os últimos 12 meses, que é justamente agora em 2025, porque em dezembro de 2025 vai se iniciar o processo de eleição para a nova diretoria do Conselho Comunitário, e em janeiro de 2026, logo no início ali, será propriamente dita a eleição, aquele momento que os moradores do bairro, aqueles eleitores que votam aqui nas quintas, possam se dirigir às urnas e escolher o seu futuro presidente do Conselho Comunitário. Agora, o que tá me incomodando é o fato de que, assim que eu vi ali a notícia no blog do Otacílio Alves sobre esse período de filiação e para que você possa fazer a contribuição mensal, eu procurei uma pessoa que se diz presidente do Conselho Comunitário, né? O senhor Severino Soares da Costa Neto, o famoso neto do artesanato, que se coloca aqui no bairro como presidente do Conselho Comunitário do Bairro das Quintas, né? E aí eu procurei Neto em dezembro, e ele naquele momento que eu encontrei, porque o Conselho Comunitário das Quintas não tem sede, né? Não tem sede fixa, não tem sede própria. Então, na oportunidade que eu encontro o neto do artesanato, que se coloca como presidente do Conselho Comunitário, ele fica não quer me atender. Ele diz que vai marcar um horário, que não vai conversar sobre isso comigo no meio da rua, que vai me procurar, que eu procuro no dia seguinte. Então, eu já fiz várias tentativas ao encontrá-lo no meio da rua, porque eu só encontro ele no meio da rua, assim, não vejo ele num local próprio, num escritório, numa sede de Conselho Comunitário, não encontro ele nas repartições públicas, né? Então, quando eu procuro ele fica dificultando esse acesso. E o que Neto disse a mim da última vez, que não me filiaria porque eu não seria morador do Bairro das Quintas, que não é verdade. Quem me conhece sabe que eu moro nas Quintas desde que nasci. Não vou contar o período que eu moro aqui, mas quem me conhece sabe que eu moro aqui desde que nasci. Aí ele ficou alegando que eu moro na Zona Norte. Quem me conhece, quem sabe da minha história, né, sabe bem que realmente eu, há cerca de uns 8 anos, eu tenho frequentado, eu tenho ido frequentemente à Zona Norte, porque eu tenho uma tia que é idosa, que não tem filhos, não tem companheiro, ela mora sozinha. Então ela é mesmo que como se fosse uma segunda mãe para mim, porque ela, inclusive, quando eu nasci e quando outros meus irmãos nasceram, ela ajudava minha mãe a criar os filhos dela, né, os meus irmãos, e assim ela fez comigo. Então
A minha tia que mora na Zona Norte, eu tenho ido com frequência lá, ajudar ela a fazer uma feira, ajudar ela a pegar uma medicação, ajudar ela nas atividades domésticas. E o neto alega que eu moro na Zona Norte com a minha tia e que por isso não farei a minha filiação. E aí ele pediu que eu comprovasse através de documento, de comprovante de residência, e aí eu o procurei. Da última vez que eu procurei, agora no início de janeiro, eu levei o meu comprovante de residência, e na hora que eu cheguei com o comprovante para apresentar a ele chegou para mim, ficou me peitando e pedindo que eu saísse da frente dele, falando em tom alto, em voz alta, né? Aumentou o tom da voz, de uma forma ameaçadora para cima de mim, dizendo que eu saísse de perto dele, saísse da frente dele, e que ele não faria a minha filiação, que provava que eu não seria candidato caso eu tivesse essa pretensão. E aí eu disse a ele que eu queria apenas me filiar e fazer a contribuição mensal para garantir que no futuro, se eu quisesse ser candidato, eu tivesse essa obrigatoriedade atendida. E eu disse a Neto, que ele não sabe, né? Ele se diz presidente do Conselho Comunitário, mas não sabe dessa informação. Eu disse a ele que eu já sou associado do Conselho. Porque o Estatuto, o capítulo 2 dos associados, o artigo 5º, ele define as categorias de associados, que são sócios fundadores, né, aquelas pessoas que fundaram o Conselho Comunitário do Bairro das Quintas, são os sócios efetivos, os sócios contribuintes, que nesse caso eu gostaria de se tornar um sócio contribuinte, e também os sócios beneméritos, aquelas pessoas que o Conselho Comunitário reconheceu através do título de cidadão quintense, aquelas pessoas que prestam serviço na comunidade, não obrigatoriamente pessoas que moram no bairro, né? Pode ser pessoas que são de fora, mas que prestam um serviço ao nosso bairro. Então, eu moro nas Quintas e eu sou quem me conhece sabe que eu tenho me dedicado a algumas questões da comunidade, gosto de contribuir, de estar ali ativamente envolvido nas questões que envolvem o bairro das Quintas. E eu recebi, eu acho que no ano de 2021, 2020, o título de cidadão quintense, da antiga diretoria do Conselho Comunitário. Então, eu me enquadro nessa categoria de sócio contribuinte. Quero aqui desejar uma boa noite para as pessoas que estão aqui na live comigo. Rapidinho aqui, eu tenho a Willy Now Laura, Andresa Oliveira, Wendel Rangel, aquele abraço, Cíntia Salomão, Jonathan, Silvia, Tiago Salles, Ramila, Maria Helena Pacheco, quem mais? Vamos lá. Jefferson Sterfeno, Raquel Pontes, Matheus Kleibert, Denis Maciel e Joadia. Carlson Gomes, aquele abraço. Então, gente, eu procurei o neto do artesanato, né? Que se intitula o presidente do Conselho Comunitário, para fazer a minha filiação e se tornar um sócio contribuinte, e ele disse que eu não moro no bairro das Quintas, e quando eu comprovei, ele pediu que eu comprovasse, quando eu cheguei com meu comprovante de residência, aqui, a conta de internet e de telefonia, que tem o endereço aqui do bairro das Quintas, ele se alterou, ficou me peitando, pediu que eu saísse de perto dele e disse que não me filiaria, ia provar que eu não seria candidato ao Conselho Comunitário caso eu quisesse. E aí, não sei se vou ser candidato, né? Porque tem muitas questões ainda para frente e a eleição ainda é para acontecer em dezembro. Mas, com essa negativa do Neto, eu procurei o cartório, o segundo cartório de notas, que é o cartório responsável pelo registro das documentações das entidades, né, de associações, de conselhos comunitários, de clubes de mães, de entidades em termos gerais, e eu recebi uma certidão, está aqui em minhas mãos, uma certidão do segundo cartório de notas. Eu pedi ali para que eles me emitissem uma certidão da última diretoria registrada em cartório, e aí comprovamos o que eu já imaginava. O Conselho Comunitário do Bairro das Quintas está sem representação oficial juridicamente reconhecida em cartório desde o ano de 2023. A última eleição para o Conselho Comunitário que ocorreu e que foi registrado em cartório foi no ano de 2019. Um mandato que foi encerrado em 2023, ocorreram eleições em 2023, porém não existe essa documentação registrada em cartório, então, portanto,
Desde o ano 2003, o Conselho Comunitário do Bairro das Quintas está sem uma representação. Estou aqui com toda a documentação, a certidão do cartório, certo? Aqui os documentos, o requerimento para registro da última diretoria, que era composta pela senhora Clebiana Gomes, que foi eleita em 2019 para a diretoria do Conselho Comunitário, era presidente, né? Tem aqui o edital de convocação das eleições de 2019, tem a ata de apuração do resultado da eleição, está aqui a ata, certo? Toda a documentação foi entregue a mim pelo cartório, né? A portaria que nomeia a diretoria. Então, gente, desde o ano de 2023, o Conselho Comunitário do Bairro das Quintas está sem representação. E o Neto do Artesanato não quer dar a minha associação para que eu faça a contribuição mensal. E não é só comigo, várias outras pessoas o procuraram e essas mesmas pessoas têm tido uma negativa e ele tem dado uma justificativa para cada pessoa diferente. A minha justificativa que ele deu é de que eu não moro no bairro das Quintas. Ele disse que eu moro na Zona Norte com minha tia. Quem sabe, quem me conhece, sabe que há 8 anos eu tenho frequentado de forma constante a Zona Norte, indo lá para a casa da minha tia para dar toda uma assistência a ela, porque ela é uma pessoa que não tem filhos e também é uma idosa e mora sozinha. Então eu tenho ajudado ela nessas questões de resolver, fazer feira, de auxiliar nas atividades domésticas e entre outras. E aí, como eu tive a minha negativa, o Neto do Artesanato, que se intitula o presidente do Conselho Comunitário, mas que ele não é presidente, não existe esse reconhecimento de cartório, eu fui aqui, procurei o 7º Distrito Policial, a nossa delegacia do bairro, e registrei um boletim de ocorrência, porque eu estou sendo impedido de registrar, de fazer uma associação contributiva. Digo mais uma vez, Neto, eu sou sócio benemérito do Conselho Comunitário, né? A antiga diretoria me reconheceu como cidadão quintense, pelo que eu tenho feito como um cidadão comum, né? Eu nunca fui presidente do Conselho Comunitário. Muita gente, até inclusive no bairro das Quintas, acha que eu sou o presidente do Conselho Comunitário, ou o que eu fui. Nunca fui presidente do Conselho Comunitário. Eu não represento nenhuma instituição do bairro. Eu faço apenas parte de um movimento chamado Aliança pelo Bairro das Quintas. Não é uma instituição. A Aliança pelo Bairro das Quintas não é uma instituição. Ele é um movimento de vários moradores independentes que buscam, de alguma forma, contribuir com algo para o bairro, alguma melhoria, busca algum evento, algo que contribua para a coletividade do Bairro das Quintas. E o Neto, ele quer impedir que eu faça a minha filiação, mas eu sou sócio benemérito pelo reconhecimento que tive de cidadão quintense. E aí eu registrei um boletim de ocorrência, já estou procurando, estou fazendo a reclamação nas autoridades para poder garantir esse meu direito de fazer associação contributiva. Eu tenho que contribuir mensalmente, porque quem sabe no futuro eu possa ser candidato ao Conselho Comunitário, não quer dizer que eu vou ser. Então, Neto, você não vai calar minha voz, você não vai impedir que eu contribua com as ações para o bairro, algo que você deveria fazer, inclusive, porque se você diz que está como presidente do Conselho Comunitário desde 2023, eu nunca lhe vi fazer uma reunião na comunidade para discutir algo em benefício da população, da coletividade. Eu nunca lhe vi dar uma entrevista em nenhum meio de comunicação para tratar das questões que envolvem o nosso bairro. Eu nunca lhe vi em nenhuma instituição, nenhuma repartição, nenhum órgão público buscando melhorias, buscando algo para a nossa comunidade. Então você deixe de estar nas esquinas, que é o que você mais sabe fazer, viver nas esquinas, falando da vida de um e de outro, jogando um contra o outro, levantando falso contra as pessoas, que é o que você está dizendo a meu respeito, dizendo que eu não moro no bairro das Quintas. Você está procurando pessoas para colher informações a meu respeito, então você está me perseguindo. É por isso que eu fiz um boletim de ocorrência contra você, que quer me impedir de me associar, e você diz que eu não vou ser candidato ao Conselho Comunitário. Você diz aí nos 4 cantos do bairro que não vai associar ninguém, para que ninguém possa ser candidato ao Conselho Comunitário, de que você vai ser candidato único, e não será, porque a gente vai brigar aí nas autoridades, nós vamos brigar na justiça para que o direito de qualquer cidadão, eu quero que no bairro das Quintas tenha eleições abertas,
eleições democráticas, que qualquer pessoa, qualquer cidadão que se quadre do regimento do Estatuto do Conselho Comunitário, ele possa ser candidato. Gente, essa é uma situação que não é pontual, não é agora. Infelizmente, a nossa comunidade, não existe uma participação maior da comunidade, não existe uma eleição mais democrática por conta de outras diretorias que restringiram o processo, né? Um ex-presidente, na época de 2010 ainda, quando assumiu o Conselho Comunitário, sabe o que ele fez? Ele fez uma reforma no Estatuto, restringindo a participação de vários cidadãos. O que ele colocou no Estatuto do Conselho Comunitário? Ele colocou que pessoas que fossem militar não pudessem ser candidatos ao Conselho Comunitário. Ele tirou esse direito daquele que fosse militar fosse candidato ao Conselho Comunitário. Ele disse que colocou lá no Estatuto que as pessoas que não tivessem o ensino médio completo não poderiam ser candidato ao Conselho Comunitário. Ele colocou lá uma contribuição mensal de 2 anos para que as pessoas pudessem ser candidatas. Então, com isso, ele restringiu o processo, e é tanto que, após essa reforma do Estatuto, nas outras eleições, nós já tivemos chapa única, certo? Chapas escolhidas pelo próprio presidente. Então, o ex-presidente que fez essa reforma no Estatuto, que restringiu o processo, na eleição subsequente ele escolheu o candidato que seria substituto dele, e depois, e isso foi acontecendo com 2 ou 3 eleições, e é por isso que deixou de ter a participação popular mais massiva, né, mais maciça da comunidade. Eu lembro que antigamente o Conselho Comunitário do Bairro das Quintas ele era agregado ao Conselho Comunitário do bairro de Ser Rosado. Não é da minha época, mas eu cheguei a ler alguns documentos de cartório e vi que antes era Conselho Comunitário de Quintas. E boa noite, meu amigo Luiz Pedro, lá do bairro Planalto. Boa noite também a Fernanda, a Marcela, que também está aqui na live. Então, Serra do Povo, Vanilza, minha irmã, Juan Alves, seu menino, nosso amigo Ribamar. Então, eu li em alguns documentos de cartório, documentos antigos, de que antigamente o Conselho Comunitário do Bairro das Quintas era agregado ao Conselho Comunitário de Ser Rosado. E depois houve o desmembramento, houve uma eleição no ano de 1993, ainda não era da minha época, mas essa eleição foi contestada judicialmente e ficou aquilo rolando na justiça, ficou do ano de 93 até o ano de 2006, sem o bairro ter um representante legal juridicamente reconhecido em cartório. E em 2006, eu ainda na minha juventude radical, né, porque todo jovem tem esse lado radical, eu como um cidadão comum, eu cheguei a redigir e espalhar no bairro um edital de convocação para discutir as eleições. E naquela época eu não era nada, né? Eu não representava nenhuma instituição, e mesmo assim, com essa minha atitude, com esse meu ato, fez com que o bairro se mobilizasse. Eu procurei ali uma entidade, o ventilador está atrapalhando aqui a live. Eu procurei uma entidade comunitária, na época a FECEB, seu Djalma, que hoje não está entre nós. Então, o seu Djalma era presidente da FECEB, e ele, através de uma convocação minha, compareceu a uma reunião na comunidade. Aquela reunião foi bem calorosa, com uma grande participação, e daí então, de 93 até 2006, nosso bairro não tinha representação. Em 2006, eu fiz uma convocação, mesmo sem representar nenhuma instituição do bairro, chamei o presidente da FECEB, convocamos a comunidade, e ali foi realmente constituída uma comissão eleitoral. A comissão eleitoral abriu um processo, registrou as chapas, e de 2006 para cá temos eleições a cada período. Mas de 2010 em diante as eleições foram mais restritas, justamente porque em 2010 o antigo presidente reformou o estatuto, colocou cláusulas absurdas, antidemocráticas, inconstitucionais, que era proibição de militares para serem candidatos ao Conselho Comunitário do Bairro das Quintas, proibição das pessoas que não tinham o ensino médio completo de serem candidatos ao Conselho Comunitário do Bairro das Quintas, e também a obrigatoriedade de 2 anos de contribuição mensal para aqueles que pretendiam ser presidentes do Conselho Comunitário. A última diretoria, que foi eleita em 2019, da Clebiana Gomes, e ali também tinha outras pessoas que faziam parte daquela diretoria, como meu amigo Otacílio Alves, também Rodrigo Gomes. A última diretoria
fez uma pequena modificação, uma pequena reforma no estatuto no ano de 2021, aí deixando o processo um pouco mais aberto, não se aproximou do que deveria ser, mas deixou o processo um pouco mais democrático, né? Tirou esse absurdo de que os militares não poderiam ser candidatos, tirou ali esse absurdo de que quem não tem ensino médio completo não poderiam ser candidatos e hoje podem ser candidatos, né? Porque inclusive, para quem conhece a história do Brasil, o nosso presidente Lula, ele foi eleito presidente sem ter nenhum ensino fundamental completo, né? Porque a legislação eleitoral diz que para você ser candidato a qualquer cargo, basta ser alfabetizado, ler e escrever. Não tem a obrigação de ter ensino fundamental completo, ensino médio completo ou ensino superior completo. Basta ser alfabetizado. Então, Clebiana, quando foi presidente, tirou essa obrigatoriedade, não precisa mais ter um ensino médio completo para ser candidato ao Conselho Comunitário, tirou esse absurdo de que militar não poderia ser candidato, e hoje diminuiu de 2 anos para 11 meses a obrigatoriedade da contribuição mensal. Então, segundo o Estatuto, as pessoas que são sócios contribuintes do Conselho Comunitário têm a obrigatoriedade de fazer a contribuição durante os últimos 11 meses do mandato, para que no futuro queiram ser candidatos e possam ter ali a declaração de quitação com o Conselho Comunitário. Então, gente, é isso que eu quero dizer a vocês. Eu não quero aqui dizer que sou candidato ao Conselho Comunitário, posso ser, né? Se a gente conseguir reunir um grupo que tenha interesse mesmo em lutar, em trabalhar, em buscar a melhoria constante do nosso bairro. Recentemente até postei um vídeo comentando sobre a lei que publicou o Orçamento Geral do município de 5 bilhões 298 milhões de reais, e que dentro desse Orçamento Geral do município tem as emendas impositivas dos vereadores. São mais de 26 milhões de reais que os vereadores colocaram como emendas impositivas. E aí as emendas, o que são as emendas? São recursos que o parlamento, os vereadores destinam para as comunidades realizarem obras ou serviços. Está atrapalhando aqui o prato. Então, eu estava comentando essa semana numa live que o Orçamento Geral do município publicou uma estimativa de 5 bilhões 298 milhões de investimentos para a prefeitura realizar em obras, serviços, o custeio da máquina pública com folha de pagamento. E dentro desse Orçamento Geral do município tem as emendas impositivas dos vereadores, que reunindo os 29 vereadores, cada um destinou 900 mil reais em emendas e totalizaram 26 milhões e 100 mil de emendas para o município de Natal, que essas emendas são recursos que os vereadores destinam e o executivo, o prefeito, tem a obrigação de executar, de liberar esses recursos para que sejam feitos os serviços, as obras ou os eventos, porque tem emendas que são destinadas também para eventos como festa do padroeiro e outros eventos mais, festa junina. E naquela ocasião eu comentava de que nenhum centavo de emenda impositiva veio para o bairro das Quintas de forma direta, né? Não menciona ali na lei nenhum centavo para o bairro, não tem nenhum centavo indicado, mas eu também comentava que ali não era culpa dos vereadores, porque cada vereador tem sua prioridade, tem sua comunidade, um bairro que ele nasceu, um bairro que ele mora como prioridade, e as quintas não tem uma representação lá na Câmara Municipal de Natal, né? Nosso bairro não tem uma representação há anos, desde 2012, então nós estamos há 12 anos sem um representante na Câmara Municipal, e isso implica justamente nessa situação, de que nós não tenhamos uma pessoa, uma voz que olhe, né, volte o olhar para a nossa comunidade, para o nosso bairro, para destinar uma emenda, para ali fazer um requerimento, para ali brigar com o prefeito, para realizar uma obra, um serviço no nosso bairro. E também não temos uma entidade forte, atuante, que é o Conselho Comunitário. Nós temos uma pessoa que se diz presidente, que ao invés de se importar, de lutar, de buscar recursos, buscar melhorias, de discutir com o parlamento, discutir com o secretário, discutir com o prefeito, para trazer benefícios, recursos para o nosso bairro, trazer obras, serviços, ele fica nas esquinas
falando mal de um e de outro, fica nas esquinas jogando um contra o outro e fica me peitando outras pessoas, dizendo que não vai fazer a associação, não vai deixar que essas pessoas queiram contribuir mensalmente com o conselho, e que prova que não terá candidato nenhum contra ele, que ele será o único candidato ao conselho comunitário. E isso não vai acontecer, porque nós vamos brigar até o último momento para que o bairro das Quintas tenha um processo democrático, que a comunidade volte a se envolver, porque é isso que falta também. Mas a comunidade também não é culpada disso, porque justamente aquilo que eu disse há poucos instantes, em 2010, um ex-presidente do Conselho Comunitário pegou ali, modificou o estatuto, restringiu o processo para que cada eleição tivesse chapa única. E uma eleição de chapa única é maléfica para o nosso bairro. Isso é muito ruim para o nosso bairro, porque a eleição de chapa única não mobiliza a comunidade. Quando tem uma eleição aberta com 2, 3, 4, 5, 6 chapas, a comunidade toda se envolve, porque cada chapa, cada cidadão que é candidato mobiliza os seus amigos, mobiliza os seus familiares, e isso é benéfico para o nosso bairro. Então, pessoal, é isso que eu quero trazer para vocês, de certa forma um desabafo, porque o cara que se diz presidente do Conselho Comunitário, ao invés de trabalhar, quer impedir que eu seja associado, que eu contribua, e quer impedir, porque ele tem medo que eu seja candidato ao Conselho Comunitário. Tchau, pessoal. Ótima semana a todos vocês. Grande abraço.